Graça e paz, povos de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, onde estaremos lendo Jeremias capítulo 43, 44 e 45 e a carta aos Hebreus capítulo 5. Jeremias 43. Jeremias é levado para o Egito. Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Azarias, filho de Osaías e Jonã, filhos de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram: Você está mentindo, Jeremias. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não deveríamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, que está jogando você contra nós para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim Jonã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer à ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Jonã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde havia sido espalhado. Homens, mulheres e crianças, as filhas do rei. Levaram todos os comandantes gerais que Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim desobedeceram a Deus e foram para o Egito, e chegaram até a cidade de Táfnis. Em Táfnis, Deus me disse: Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre no barro que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade, e deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte: Eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr seu trono em cima destas pedras que você enterrou e vai armar barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros serão levados como prisioneiros. E os que tiverem de morrer na guerra morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses, ou o leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpar, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias capítulo 44. Aviso aos judeus no Egito. Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: Vocês viram a desgraça que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessa cidade fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifício a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar vocês, todos os meus servos, os profetas, para lhe dizer que não fizesse essas coisas horríveis que eu detesto, mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram, não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios a ídolos, Por isso eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre a cidade de Judá e sobre as ruas de Jerusalém, e as incendiei. Elas ficarão arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, pergunta agora: por que vocês estão fazendo isso? Este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém?
Por que é que vocês se irritam com os seus ídolos, oferecendo sacrifício a outros deuses aqui no Egito? Onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito, morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castigarei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficarem em Judá, depois vierem morar no Egito, aleluia, não escaparão nenhum deles, ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabia que as suas mulheres tinham oferecido sacrifício aos deuses, e todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito, eles disseram: nós não vamos dar atenção ao que você disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifício à deusa chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebida, como nós e os nossos antepassados e os nossos reis e as nossas autoridades costumavam fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal acontecia. Mas desde em que paramos de oferecer sacrifício à Rainha do Céu, deixamos de lhe fazer ofertas de bebida, começou a nos faltar tudo, e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: os nossos maridos acham bom quando assávamos bolos marcados com uma figueira da imagem da Rainha do Céu, e quando lhe oferecemos sacrifício e fazíamos ofertas de bebida. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, e aos homens e às mulheres: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia o que tinha esquecido os sacrifícios de vocês e os seus antepassados, os seus reis e as suas autoridades, e o povo de Judá ofereceram nas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo. Isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifício a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos e as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tantos vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que ia lhe oferecer sacrifício e fazer ofertas de bebida. Tem cumprido essa promessa, está bem. Pague as suas promessas, cumpra os seus votos que fizeram. Mas agora escute bem, a promessa que eu vou fazer
em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa, dizendo: juro pela vida do Senhor nosso Deus. Eu vou trazer para vocês a felicidade, mas aleluia, juro pela vida do Senhor, eu não vou trazer, perdão, igreja, eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença, até que se acabe. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuarem vivos em Judá e que viverem para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal, como prova de que castigarei este lugar, de que a minha promessa de destruir se cumprirá. O sinal é este: eu entreguei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos, que querem matar, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Jeremias capítulo 45. A promessa de Deus a Baruque. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram estas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu no livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor, seu Deus, aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer e não consigo descansar. O Senhor mandou dizer a Baruque: eu estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifício pelos pecados. Como ele pelo próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erro. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifício, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também diz: você será sacerdote para sempre, da ordem do sacerdote Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez oração e súplica a Deus, que podia salvar da morte. Suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O perigo de abandonar a fé. Temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custa entender as coisas e é difícil explicá-la, depois de tanto tempo vocês não devem ser mestre, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições de ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite, e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está acontecendo, o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, dia 8 de novembro de 2023. Que Deus abençoe a sua vida através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.